Paz do Senhor. Amém. Estamos dando início a mais um curso de discipulado com evangelismo e homilética. É um curso para preparação de obreiros para servir no reino de Deus. Então, hoje nós estamos dando a introdução do curso, desse curso, e eu quero passar não só para os nossos internautas, como também os presentes aqui, esses assuntos que estão aqui. Por exemplo, a gente não deu ainda a apostila para vocês, a gente vai dar daqui a pouco, mas eu vou explicar para vocês. Veja bem, aqui está, o professor sou eu, pela misericórdia de Deus, meu nome é Dauro Pedro, tá bom? Pastor Dauro Pedro. Coordenador é o nosso Edinaldo Valério, Tiago Edinaldo Valério, é o coordenador desse curso, tá bom? E aqui nós temos aqui a primeira fase do curso, pois esse curso é o curso teológico de discipulado com homilética, com evangelismo e homilética. Ele é um curso 3 em 1, porque é um curso que começa discipulando você, preparando você com os primeiros rudimentos, como manda Mateus 28, 19, e depois que acaba os primeiros rudimentos, que é o discipulado, é a disciplina do discipulado, para você conhecer a igreja, a gente entra no curso de evangelismo. Já é outra apostila. Curso de evangelismo. Esse curso de evangelismo é justamente para acontecer o que está aqui. É curso de evangelismo, preparando para onde, quando e como. Por que esse curso de evangelismo é importante para nós? Porque eu evangelizo aqui toda quarta-feira. Evangelizei lá no Alto do Buriti, na igreja 7, 14 anos ali. Aí foi mandado para cá. Já estou aqui há 4 ou 5 anos, 4 anos. Né? Então, depois que vim para cá, evangeliza essa área daqui. Tá? Então, o que é que acontece muito na rua quando a gente sai? As pessoas dizem assim: eu não vou na igreja não. Por quê? Porque meu cliente aqui disse que eu ia para o inferno. O outro diz assim: eu não vou na igreja não. Por quê? Porque chega lá querendo forçar a gente a aceitar Jesus. Eu não vou para a igreja não. Por quê? Porque uma vez eu tive que aceitar Jesus da curso para poder eles vão deixar, porque ele estava dizendo que se eu não aceitasse, eu ia naquela igreja ia morrer. Quer dizer, tudo isso está errado. A gente não pode forçar ninguém, certo? A gente não pode mandar ninguém se levantar, firme de pé. Isso é expor a pessoa ao pé diante da igreja, certo? Então o evangelismo é justamente para isso, porque o evangelismo não é só lá fora, é aqui dentro também. Então a gente tem que saber se portar lá fora e também aqui dentro. Então esse curso de evangelismo é uma preparação para você saber aonde evangelizar, quando evangelizar e como evangelizar. Você vai ser preparado para não passar vergonha e saber ganhar as pessoas. No decorrer do curso eu vou explicar para vocês situações que eu fui colocado por Deus e que fez com que eu ganhasse aquela vida para Jesus. Por causa do quê? Por causa dessa preparação que eu já passei para os anteriores e vou passar para os novos de agora, tá certo? Em nome de Jesus Cristo nós vamos passar. Então, igreja, vou já apresentar a vocês a diretoria aqui. Eu não coloquei aqui, eu esqueci de colocar aqui o nome do nosso pastor presidente, que é pastor vice-presidente, que é o pastor Gregório, porque a nossa igreja sede é no Rio de Janeiro. Lá fica o pastor presidente Mário Madeira, certo? E a segunda pessoa do pastor Mário Madeira é o pastor Gregório. Ele é o vice do pastor Mário Madeira no Rio de Janeiro. Então aqui ele está na direção geral aqui em Pernambuco, certo? Então aqui, lá nós temos algumas igrejas lá e aqui nós temos 3 igrejas. Nós temos a igreja 7, que fica no Alto do Buriti, temos essa igreja aqui, que é uma igreja missionária, tá bom? E temos a outra obra missionária que fica em Itapissuma, que está em crescimento, já foi construída e está em acabamento, tá bom? Então, isso tudo pode ser visto no nosso canal no YouTube. Então, voltando aqui para o texto, então o que acontece? A primeira fase do curso é fase ciclo básico, certo? A primeira fase é o ciclo básico, está na apostila de vocês, eu vou entregar. Então, o ciclo básico, está na primeira folha da apostila, o que acontece? Introdução ao discipulado. Você vai aprender o que é ser um discípulo, o que significa ser um discípulo, né? Vai entender que todos nós somos discípulos, tá certo? Aqui tem tendo uma nova o quê? Tendo o quê? Tendo uma nova conduta. Isso aqui é a segunda disciplina do
do ciclo básico. Segunda disciplina do ciclo básico. Tendo uma nova conduta, você vai aprender como se comportar a partir do momento que você passou a servir a Cristo. Porque, como já falei anteriormente, tem crente que é uma vergonha para a igreja, para o pastor e até para Jesus Cristo. Certo? Então aqui a gente vai aprender como se comportar. Isso é muito importante. Aí tem introdução à Bíblia. Aí a gente vai aprender muita, eu não vou dizer que é tudo não, mas é muita coisa sobre a Bíblia. Você vai conhecer melhor a sua Bíblia. Porque tem crente que tem a Bíblia, mas não conhece ela, não entende ela. Então nessa introdução à Bíblia, ela dura quase 6 vezes, só isso aqui. Se vocês perguntar, chega a isso. Perguntar. Porque às vezes tem aluno que ele interage bem, ele pergunta, ele tira dúvidas, isso é muito importante. É aí que eu também aprendo, quando vocês perguntam. Se vocês não perguntar, eu não aprendi. Eu só fiz ensinar. Mas quando vocês perguntam, eu aprendo. Porque tem coisas que eu não sei no momento, porque o professor não sabe tudo. Então eu digo, para a semana eu trago essa resposta. Tá bom? Eu não vou responder errado, eu vou trazer na outra semana. A etnologia da teologia, deixa bem claro que eu não sou, numa sala de aula, obrigado a responder. Nenhum professor é obrigado a responder na hora, porque ninguém sabe de tudo, certo? Mas a gente não pode deixar o aluno sem resposta. Ou responde na hora se souber, ou traz na próxima semana a sua resposta para que você não fique com dúvida. Amém, igreja? Amém. Aqui o primeiro ciclo terminou. Aí vem a segunda fase do curso, que é o ciclo intermediário. Ciclo intermediário. Ou seja, aí vem a disciplina da segunda fase do ciclo intermediário, é o que? Conhecendo a Jesus. O que é pecado? Aqui a gente vai conhecer Jesus, tá? Vai conhecer Jesus, vai conhecer os nomes de Jesus, vai saber quem é Jesus, como ele nasce. Tem muita coisa sobre Jesus. Nada aqui que a gente vai dar para vocês é tudo. Tudo que vocês vão aprender é uma gota d'água do oceano. Uma gota d'água do oceano. Mas vocês vão aprender muita coisa. Então está aqui. Conhecendo Jesus, tá bom? A segunda disciplina é o que é pecado. Você vai entender o que é pecado. Bom? Aí, o que é pecado? Terceira disciplina. O que é a salvação? Que muitos não sabem. Né? Tem até medo de dizer lá fora, eu sou salvo. A gente precisa saber o que é a salvação. Existe a salvação parcial e a salvação definitiva. Então a gente precisa aprender muitas coisas sobre o que é a salvação. A gente vai aprender isso aqui. É santificação, tá? Que é um dever, é uma necessidade, deve ser uma necessidade de todo cristão. É obediência. A gente vai aprender sobre obediência, é uma das disciplinas. A outra disciplina é oração, que nem todo mundo sabe orar. É cristão, mas não sabe orar. Aí tem pessoas que não oram nem em nome de Jesus, né? Tem pessoas que não sabem orar porque cada local, cada momento é uma oração diferente. Na igreja é uma oração, lá fora é outro tipo de oração, na casa de ar é outro tipo de oração, por um doente é outro tipo de oração. Tem muitos tipos de oração. Então essas orações devem ser ensinadas para que você saiba aplicar ela num determinado lugar, no momento certo, para que você não venha fazer ninguém passar por vergonha, nem você venha ser o que, de certa forma, desprezado. Só para vocês terem ideia, aquele tipo da coisa. Eu queria chamar o irmão para vir fazer uma oração aqui na minha casa, e a sua equipe. Aí veio o irmão com o grupo dele para casa do irmão. Olha, depois dizer aqui, o pessoal está vendo, essa pessoa está com AIDS, está morrendo, está pedindo uma oração, mas ninguém sabe que ela tem AIDS. Eu queria pedir que o senhor ministrasse uma oração para que Deus fizesse algo na vida dessa pessoa. Aí vai lá, o dirigente da oração está na casa dos outros, tem licença, tudo de volta. Aí, meu Deus, vem agora, Senhor, e atua nessa vida que está com AIDS. Bem alto. Já entrei, olha, aí vem como? Quer dizer, oração. Olha, eu não tenho nem palavra para dizer. Então, quer dizer, são orações feitas de maneira errada. Tá? A gente tem que saber lidar. Certo? Então, existe uma oração para cada tipo de momento, para cada momento da nossa vida, aonde a gente vai estar, certo? Então, oração, a gente vai aprender essa disciplina. Fruto do Espírito Santo. Eita!
Irmão, esse fruto do Espírito Santo, eu disse no outro curso e digo novamente, deveria ser uma disciplina obrigatória para todo crente. Quando o crente aceitasse Jesus, ele deveria sentar numa mesa e ter um professor para ensinar só sobre os frutos do Espírito Santo. Porque o crente pode ter tudo, se ele não produzir os frutos, ele não vai para o céu. A gente vai chegar lá, aí você vai entender. Os frutos do Espírito Santo. Mordomia cristã. O que é mordomia cristã? Administração da sua vida terrena. Quanto você deve gastar, como você deve gastar, como você deve zelar pelo seu nome, cartão de crédito, seu salário, dízimo, as ofertas, toda a administração da sua vida terrena, o seu tempo, o tempo que você deve dar ao Senhor, tudo isso está aqui na mordomia cristã, certo? Para você aprender a lidar, saber administrar a sua vida, né, servindo ao Senhor. Aí aqui termina o ciclo intermediário. Aí ele entra na terceira fase do curso, que é o ciclo avançado. Ciclo avançado, a gente vai estudar sobre a disciplina, ou seja, a igreja. A gente vai conhecer o que é a igreja. Porque tem gente que diz, não, eu vou para a igreja. Na verdade, aqui não é a igreja. Aqui é o templo onde se reúnem as igrejas. Quem são as igrejas? Nós. Certo? Então aqui é um templo onde as igrejas se reúnem. É por isso que lá em Apocalipse tem que dizer assim, olha, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz no plural, as igrejas. Então aqui está saindo a palavra está saindo para as igrejas, certo? Então a gente vai conhecer o que significa igreja, o que é igreja, né? Qual é o propósito de Deus com a igreja? Quando a igreja foi fundada, a gente vai estudar sobre o que é a igreja. Aí vem a segunda disciplina do ciclo avançado, ordenanças bíblicas. Aqui a gente vai aprender sobre o que é Santa Ceia, o que é batismo, que é para se batizar em dezembro, que o nosso pastor Gregório e a equipe vai batizar aqueles que não são batizados. Então, você aprende o que é batismo, o que é Santa Ceia, o que é mais as doutrinas da igreja. Tem muita coisa envolvida aqui nessas ordenanças da igreja, tá bom? Dentre elas, o culto de Santa Ceia e o batismo em água, tá bom? E outras coisas mais que envolvem aqui, que está lá na disciplina. Então, sobre ordenanças bíblicas, aí vem doutrina, costumes, credo e normas da igreja. Doutrina, você vai aprender o que é doutrina, o que significa doutrina. Você vai aprender o que é os costumes. Que costume a gente tem, né? Tem igreja que tem costume de só usar saia, outra não pode usar calça comprida. Quer dizer, isso aí está incluído aqui, a gente vai aprender esse detalhe, tá? Sobre calça comprida, sobre brinco, sobre pulseira, sobre essas coisas que vai aprender aqui, quando chegar nessa disciplina, tá bom? Aqui, as ordenanças, aqui, costumes, né? Aqui, está dentro da mente de vocês aqui. Doutrinas, costumes, credo, normas da igreja. Aí vem aqui agora, batismo com o Espírito Santo. Isso aí a gente vai aprender porque é muito importante. Porque tem pessoas que acham que foi batizado. E aí você vê, fulano foi batizado. E depois você vê a pessoa se desviar recentemente. Não foi batizado, porque todo mundo que é batizado no Espírito Santo, até porque precisa explicar uma coisa, que existe o batismo do Espírito Santo e existe o revestimento de poder com o Espírito Santo. O que acontece? O que nós geralmente chamamos na igreja de batismo não é batismo, é revestimento de poder. Por quê? Biblicamente falando, todos nós, quando aceitamos a Cristo, já somos batizados em Cristo Jesus. Por quê? A gente recebe o Espírito Santo e as virtudes dele. Pode ver que Jesus é ressuscitado, quando ele entra no cenáculo, lá no cenáculo, na onde estavam reunidos os discípulos, ele diz assim, olha, recebei o Espírito Santo e sobra nele. Então eles receberam ali o Espírito, as virtudes. É isso que ele recebe quando aceita Jesus Cristo. Depois, quando ele é assunto ao céu, ele diz assim, olha, ficai em Jerusalém, até que de lá sejais o quê? Revestido. Muito bem. Aí é que veio o quê? Ali o revestimento de poder, que é quando eles começam a receber dons espirituais, falar em língua, operação de milagres, e aí vai, operação de maravilhas, e daí vai, operação de curas. Então, isso daí, entende, pessoal? Então, aí aprender essa linguagem, que já fosse batizado, e quando você aceita Jesus, já é batizado na hora.
recebe o Espírito Santo e a virtude. Agora, revestido de poder é diferente. É quando você recebe uma língua muito estranha, tá certo, pessoal? Então aqui a gente vai aprender isso aqui, ó. Batismo com o Espírito Santo. Aí vem a Trindade Divina. A gente vai conhecer esses três que é tão falado: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente vai estudar sobre esses três quando chegar aqui. Tá? Aqui tem heresia. A gente vai aprender também o que é heresia, para a gente saber o que é igreja e o que é heresia. Tem denominações aí que são chamadas de igreja, mas não são igreja, é heresia, é uma seita. Tá? Então, a gente vai aprender o que é heresia. Tá? Final dos tempos. O que está para acontecer, o que está acontecendo no final dos tempos, que é os sinais da volta de Cristo. Aprender, talvez não tenha nem tempo para chegar aqui, Jesus volta e a gente seja arrebatado. Aí vem aqui, ó, evangelismo, que é quando eu disse para vocês que vai entrar, aqui termina, aí chega evangelismo e entra em outro curso, que é o segundo curso, tá bom? Aí aqui vai para o curso de evangelismo, que eu já falei para vocês, e aqui começa agora o quê? Curso de, depois que a gente conclui o curso de evangelismo, tá? Aí vem agora para o curso de o quê? Homilética. Não é homilética, tá bom? É homilética, certo? Então a gente vem para o curso de homilética. Esse nome vocês vão se familiarizar logo com ele. Esse curso de homilética é a arte de pregar. É a arte de pregar, né? Tem muita gente que deseja ser um pregador. As mulheres também, né? Acham bonito pregar, quer pregar. Os jovens também têm aquela sede. Então, a homilética, ela é a arte de pregar. Então, quando a gente faz o curso de homilética, automaticamente a homilética, ela já traz a hermenêutica bíblica, que é o quê? A Bíblia interpretando a própria Bíblia. Entendeu? Então, hermenêutica bíblica e exegese bíblica. Aí eu vou explicar para vocês. Homilética é a arte de pregar, de como você se comportar no culto, de como você sentar ali. Até o jeito de sentar tem que ter. O jeito de saudar, dinâmica corporal, forma de falar, gesticulação, tudo a gente ensina para que a pessoa venha saber se apresentar diante do público sem fazer feio, né? Sem passar vergonha. Então isso está na homilética, a gente ensina. Aí vem hermenêutica bíblica, é a Bíblia, o quê? Interpretando a própria Bíblia. Ou seja, a hermenêutica bíblica é a Bíblia respondendo a própria Bíblia. Você vê um texto aqui, puxa, não entendi esse texto, mas o versículo leva você lá para o outro, aí você vai lá para o outro. Aí aquele outro já leva você para outro. O quê? É a Bíblia explicando a própria Bíblia. Certo? Então, a hermenêutica bíblica é justamente para isso, para você conhecer melhor a sua Bíblia, conhecer melhor o que você está lendo ali, descobrir mais, se aprofundar mais. Então, a hermenêutica bíblica é isso aí, é a Bíblia explicando a própria Bíblia. Aí vem a exegese bíblica, é o texto sendo interpretado a fundo, é o que está por trás das letras. O que está por trás da letra, pastor? O que é isso aí? Você lê o texto, um texto muito conhecido que a turma fala, Bartimeu, se prega muito sobre isso, né? Mas é difícil você ver alguém que vá na origem da história de Bartimeu, porque a palavra Bar quer dizer filho, Timeu é alguém que não é o cego. O nome dele é cego, o cego Bartimeu, porque está dizendo que ele é o cego, filho de Timeu. Entende? Agora, por que ele é cego? E quem é o pai dele? Filho de Timeu, que só fala muito, mas ninguém não aparece. Então, Timeu era um general do exército romano, né? E Timeu, que era o pai de Bartimeu, ele era um homem bem sucedido, aposentado, serviu nas forças armadas de Israel, era aposentado, bem sucedido, tinha uma boa vida, recebia muito bem, tinha seus comércios, mas quando o exército romano invadiu a nação de Israel, ele confiscou o bem dele e ele ficou pobre e quebrado. Então, dessa maneira, sem receber dinheiro, perdeu sua aposentadoria, perdeu seu bem, perdeu tudo que tinha, ele se revoltou
levantou um pequeno exército e foi contra o exército romano, e foi vencido e morto pelo exército romano como revolucionário. Depois que aconteceu, o exército romano manda saber quem é a família, descobriram que ele tinha um filho, e pegaram esse filho e cegaram o filho de Timeu, para que todos que vissem o filho de Timeu cego entendessem que ninguém pode se levantar contra o exército de Roma, porque se levantar, vai pagar o preço, vai morrer e sua família vai ser marcada. Está entendendo, amém? Então o que acontece? Isso é o que está por trás da letra. Está escrito na Bíblia? Está não. Isso é um assunto extra-bíblico. Você não vai encontrar na Bíblia, você vai encontrar nos livros, na história daquele tempo. Então, a gente precisa aprender isso aí, certo? Então, a exegese bíblica é o que está por trás da letra. Você vê lá, como você pode conquistar uma criança com a cara feia, falando grosso, gritando com ela? Qual é a maneira de você fazer com que a criança seja atraída até você? Só rindo, né? E também, né? Dando, presenteando ela. Mas o primeiro ponto é o quê? Sorrindo para ela. A criança, quando você sorri para ela, aí você já é o primeiro ponto, certo? Então o que acontece? A Bíblia diz lá em Marcos 10 e 13, no Evangelho de Marcos, escrito por Marcos, capítulo 10 e 13, que Jesus abençoou as crianças, ficou cheio de criança. Aí eu pergunto para você, aonde você já viu Jesus no Novo Testamento sorrindo? Em canto nenhum. Você vê ele falando, repreendendo, pregando, né? Você vê ele fazendo muitas coisas, menos sorrindo. Porque você não vê na Bíblia assim, e Jesus sorriu. Você chorou, né? Chorou. Jesus sorriu, você não vê. Mas nesse texto, pela exegese bíblica, você vai entender que ali Jesus sorriu para as crianças. Quando as crianças têm que abraçar ele, porque tem uma repreensão dos discípulos: quem vos mandou impedir dos pequeninos vir a mim? Não impeçais dos pequeninos vir a mim, porque nos traz ao reino de Deus. Aí veio e... Então, a exegese bíblica é você ver o que está por trás da letra. E para ver isso daí, você tem que ter oração, leitura, pesquisa, tá entendendo? Intimidade com Deus. E é para isso que a gente está aqui, para fazer esse curso e ter tudo isso da parte do Senhor. Porque eu não vou ensinar vocês a pregar, porque eu não sei pregar também. Quem ensina é o Espírito Santo de Deus, certo? Quem faz tudo isso é o Espírito Santo de Deus. Eu sou apenas um instrumento de Deus para ajudar vocês nas técnicas, nas bases, no alicerce, naquilo que vocês precisam para crescer, para servir melhor a Deus, tá? Então, a parte maior está com vocês, que é de se interessar, de se envolver. Então, a gente vê, todos entenderam, amém? Amém. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Pode fazer. Tem uma dúvida, alguma pergunta, alguém quer fazer? Esse curso é para isso, certo? Não faz não, porque eu tenho vergonha. Aí você vai voltar com dúvida. Não aprendeu, tem que perguntar, tá certo? Então, por favor, perguntem, certo? Quando o assunto acontecer, você pode perguntar o que você quiser dentro do assunto, tá? Não é eu estou falando, o que não pode é assim. Estou falando de parte de Deus, você diz assim: ô pastor, e Adão, o que aconteceu com Adão lá no paraíso? Eita, fugiu do assunto. Mas dentro do assunto você pode perguntar o que você quiser, certo? O que a gente tiver responder, a gente responde na hora. Se tivermos dúvida, a gente traz na próxima semana. Mas você vai ficar sem resposta, tá bom? Então, ó, aqui deu para entender, né, pessoal? Tudo ok? Amém? Amém? Então tem uma advertência aqui pequenininha. Isso aqui acontece muito. Tá? Por favor, desligue o celular ou coloque no silencioso, tá? Para não atrapalhar a aula. É muito importante que isso aconteça, porque você não está mais na terra quando entra aqui. Você está na dimensão espiritual de Deus. Você está na presença de Deus. Então não deixe que o celular venha lhe atrapalhar.
não deixe de vir eles. Abaixa o dia todinho com esse bendito olhando, atendendo, vendo o WhatsApp. É o dia todinho. Nesse momento, não, é só de Deus. Na hora do culto, não é só aula, na hora do culto. Entrou aqui dentro, já era. Eu não atendo ninguém, quem me conhece sabe. E às vezes quando eu esqueço dele, que ele toca, eu faço o quê? Eu pego ele, atendo e boto em cima do púlpito ali, para ficar escutando a palavra, até desligar. Aí já sabe que não ligam para mim. Nessa hora não ligam. Então, ligue. A não ser que você, um auxiliar, um dirigente, um obreiro, o pastor não chegou, aí ele pode deixar o telefone dele ligado, pode ter que o pastor ligue, ou eu vou ligar para o pastor. Aí pode acontecer no caso de necessidade. Mas, fora disso, irmão, ou seu companheiro de trabalho também você pode ligar, pode aguardar, porque o professor da escola dominical não vem ainda, depois de estar ligado, porque ele vai ligar para mim, deve ligar para mim, mas o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Quer dizer, tem essas exceções, certo? Tem essas exceções. Mas a gente tem que vigiar para que a aula não seja impedida, porque às vezes eu vejo pessoas que saem do culto para atender telefone lá fora. Está errado, pessoal. Abacuque 2:20 diz assim, ó: o Senhor está no seu santo templo, case diante dele toda a terra. Então é um momento de adoração completa, a gente não pode dividir. Pode ver que lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, ele diz assim, olha, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Esse pé é o pensamento, que a pessoa está aqui, mas está andando lá pensando um monte de coisa, está bem distante. Você diz, guarda o teu pé, vem para cá, esteja aqui, corpo, alma e espírito. Paulo diz lá aos Romanos 12:1, olha, rogo-vos, porém, irmão, pela compaixão de Cristo Jesus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O que é culto racional? Onde você está ligado 100%, entendendo tudo que está saindo. Se você atender o telefone, irmão, as palavras que saíram, você dançou. E não vai ser abençoado 100% não. Então, cultua do começo até o fim, 100%, tá bom? Porque Deus não precisa de celular para falar com você. Nessa hora, aí vem o inimigo, até usa alguém, porque o inimigo sabe, ele tem a rede de ligação dele. O que está saindo aqui, o que foi dito, ele sabe que tu está pensando numa palavra que vai sair por ali, mais ou menos ele tem uma base, usa alguém lá para ligar para tu. Ligou, meu irmão, tu perdeu a semente, tu não vai ter fé baseada naquilo que Deus falou. Está entendendo? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir? Se tu não ouvir, como é que tu vai ter fé para vencer a situação? Está entendendo? Aí tem que ouvir a palavra para crer quando chegar a hora da adversidade. Aí a gente vai estar firme porque Deus já falou, Deus falou ontem, eu vi. Mas você não vai poder dizer isso se você for atender o telefone lá fora. Deus fica perdidão. Mas Deus tinha falado. Você que não estava tendo. Certo, pessoal? Todo liga o celular, tá bom? Ou bota no silencioso e fica vigiando. Vou dizer uma coisa para você, que se você não se tocar com isso aqui, eu não sei não, mas é sério. Um dia tem quantas horas? Quantas horas? 24 horas. A semana tem quantos dias? 7 dias com quantas horas cada um? 7 dias com quantas horas cada dia? 24. Muito bem, 24 horas. Então, somando tudo que Deus nos dá por semana, é igual a 24 vezes 7, ou 7 vezes 24, que dá o quê? 168 horas. Deus te dá por semana. Toda semana, sem faltar um minuto, Deus te dá 168 horas. Nunca faltou. Para você fazer o que você quiser. 168 horas por semana. A gente vai se reunir aqui só na terça-feira para esse curso, certo? E esse curso é um culto diferenciado, porque nesse curso você pode perguntar. Nas pregações nem sempre você pode. No culto você pode perguntar, pode tirar suas dúvidas. Aqui você tem para aprender. Então, o que é que acontece? 168 horas Deus te deu. Quantas horas Deus vai pedir de você das 168 horas que Ele te deu? Ele vai pedir só 2 horas para você. Aí eu pergunto para você, Deus te deu 168 horas por semana. Será que dá para você devolver 2 horas para Deus aqui? Não responda para mim. Mas veja, que se você não puder dar 2 horas para Deus aqui, das 168 horas que Ele te dá, meu Deus do céu, você fica com 166 horas para você. Ele só quer 2 horas desse curso.
2 horas. Se você não puder dar essas 2 horas para o Senhor, você se enquadra na primeira carta aos Coríntios, 15 e 19. Eu acho que é isso aí. Se esperamos em Cristo só desta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Vamos abrir a Bíblia para a gente marcar isso aí? Primeira carta aos Coríntios, 15 e 19. Abra a sua Bíblia. Aí o texto diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que tem gente que é assim, que só quer ver a nós, mas não quer dar nada para Deus. Tá? Porque não quer. Eu convidei uma pessoa para esse curso. Ele é uma pessoa que ele tem muita fé em Deus, ele gosta de evangelizar, mas ele não sabe evangelizar, ele não sabe expor sua fé, ele não sabe responder a ninguém, é de Deus ele. Mas é uma pessoa grossa no sentido de conhecimento. E eu vi que aquela pessoa, e ele até um diário, precisava de uma ajuda. E por não ter condição, eu digo, tem um curso de preparação de obreiro lá, é de graça, tá bom? E eu vou te ajudar. O material eu vou dar de graça para você. Eu vou te ajudar. Vamos para lá. Ele não quis. Aí o pessoal fica debochando dele, criticando ele, escarnecendo dele, falando mal dele e gera um escândalo. Aí ele se sente fervoroso, mais crente que todo mundo, mas na verdade ele está escandalizando Deus da Cristo. E eu chamei para vir adquirir conhecimento. Ele não quis. Eu disse, tá bom. Fiquei triste, né? Porque eu queria ver ele melhor. Mas, infelizmente, ele não quis. Vou orar por ele, nada. Então, o que acontece? A gente precisa dedicar tempo para aprender as coisas de Deus. Porque nós estamos indo para onde? Para o céu. Mas para ir para o céu, ele precisa se firmar na fé em Cristo. E para se firmar em Cristo, ele precisa conhecer Ele, como Ele fala, né? Como Ele trabalha, como Ele age, de certa forma, na nossa vida. A gente precisa conhecer Ele melhor, tá bom? Para a gente poder se firmar. Então é muito importante, igreja, que a gente dedique esse momento a Deus. Não falte não, não desista não. Vai até o final, veio o Senhor disse para Daniel, no capítulo 12, tu, porém, vai até o fim. Porque, já foi lido hoje pelo pastor Gregório, que quem coloca a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Aptidão, sabe o que é aptidão? Preparação. Quer dizer que se a pessoa coloca a mão no arado, você está colocando a mão no arado hoje. Mas se você olhar para trás e desistir, você não está apto para o reino de Deus. Que reino é esse? Que vai acontecer depois do arrebatamento, quando Jesus voltar. Ele vai estabelecer o reino milenial na terra. Então a gente vai ser os súditos do Senhor. A gente é a igreja glorificada que vai voltar com Ele. Não foi arrebatado? Vai voltar com Ele. Se a gente coloca a mão no arado aqui e a gente volta atrás, porque muitos que a gente sabe que existe qualquer coisa, esses daí não estão aptos para o reino de Deus. Infelizmente, não é a palavra. A gente não pode omitir a palavra. Tem que falar. Ainda que doa, mas é melhor a verdade para salvar do que o carinho para mandar para o inferno. Está entendendo? É importante, certo? Então, já teve um momento de eu pregar assim e pregando, e uma certa vez ele falou assim, rapaz, tu pregou muito pesado ali. Rapaz, eu não queria ter falado aqui, mas não foi Deus. Foi Deus. E depois eu vi o resultado. Me chamaram, umas pessoas me chamou e disseram assim, pastor, aquela palavra que saiu ali, olha, Deus lhe usou. Eu digo, oh, meu Deus, obrigado. Olha, eu estava precisando, não para ele, tá bem. E eu fiquei constrangido, porque vocês vão saber disso depois. Alguns já sabem, outros vão descobrir. Tem hora que a gente está pregando, que a gente não queria pregar aquilo. A gente não queria pregar. Mas, porque não é a gente, é o Espírito Santo de Deus. Mas está pegando alguém que não sabe quem é. A gente vai ver os frutos depois. O efeito depois. Entende, pessoal? Então, pessoal,
Todos entenderam? Digo amém. Amém. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Está tudo sob controle aí? Ninguém tem dúvida não? Quer perguntar alguma coisa, não é? Não? Tudo bem? Então, bem. Esse material que a gente vai dar para vocês, que são as 3 apostilas, tá? A gente vai dar ele, a gente não vai cobrar nada para vocês. Vocês não vão pagar nada por esse curso, tá bom? Certo? Só que no final do curso tem a formatura. A formatura. Então a gente faz a placa memorial, a gente dá foto para vocês, convida o fotógrafo para vir para cá, leva vocês para o 13 de maio para o Parque da Jaqueira para fazer foto. A gente tem o kit de festa, que é para fazer a festa, os doces, o salgado, o bolo. A gente tem toda a dinâmica no final do curso. Tem as becas que vocês vão receber a beca, está entendendo? A beca já está pronta já para vocês receberem. Então, aí, o que é que vai acontecer? Esse curso tem uma caixinha, que eu não pego, fica com o tesoureiro. Então, todo mês, dia 10, ou antes ou depois, se você puder, isso é só para quem está empregado, para quem tem condição. Quem está desempregado não paga nada, tá entendendo? Porque isso não é pagar. Isso é a contribuição que você vai dar para a sua caixinha. Ou seja, é a contribuição para no final do curso a gente não ter que pedir 100, 200 reais para fazer a festa. Certo? Aí já vai ter lá reservado um fundo. Nesse agora eu gastei quase 700 reais se brincar. Quase 700 reais. Ainda pedi ajuda para depois de 30 reais. Depois que eu pedi, 30 reais foi cada um, quem for dar. Então, para ele completar muita coisa. Certo, pessoal? Só o trabalho de gráfica foi embora quase 100 reais. Trabalho de gráfica. Depois teve CD para fazer. Então, tudo isso teve um custo. E olha que eu não boto nenhum custo teu, não. De gasolina, de carro, de nada. Né? Bolo aqui de graça, o café, o lanche, tudo é de graça aqui. Tá? Agora, essa caixinha, se você trabalha e tem condição, tem entregue ao diabo. Todo dia 10 o tesoureiro vai guardar. Essa caixinha fica lá, no fundo do lado. Que é para ele juntando, porque no final eu vou pedir a ele, para ele mandar fazer os kits de festa, tá? Para dar o dinheiro, uma ajuda também no jeito para o fotógrafo, tá certo? Tem toda essa questão que a gente trabalha no final do curso. Então você vai dando, vai juntando a beca também, você vai receber ela. Então é só para isso, pessoal, tá certo? Quem pode, quem não pode, não tem, quando vai dar. Amém? Amém? Bom, só isso aí. 10 reais você dá para ele. Pronto, deixa lá. E se houver a necessidade de aplicar uma outra matéria, digamos que o curso é de 2 anos, parou em 1 ano e 6 meses, aí terminou todas as matérias. Aí vai colocar outro curso para completar os 2 anos. A gente pode colocar os pais da igreja, pode colocar os reformadores, pode colocar um curso para diácono, um curso para obreiros mais sintetizados. Quer dizer, aí pode criar uma situação, certo? Explicar um curso de hierarquia dentro da igreja, vai explicar o que é auxiliar, o que é diácono, o que é presbítero, o que é pastor, quais são as suas funções. A gente pode perguntar isso aí. Se sobrar, tem. Se não sobrar, muitas vezes não sobra. Na maioria das vezes não sobra. Então, pessoal, aqui a gente começa hoje. Alguém disse assim para mim, mas pastor, é muito tempo, 2 anos. Eu sei, meu filho, mas não é 2 anos todo dia, o dia todo não. É só 2 horas na terça-feira. Está entendendo? Mas pastor, por que é 2 anos, outro lugar é 3 meses, 4 meses? Porque eu estou preparando obreiros e não ofertantes e dizimistas. Está entendendo? Eu estou investindo na qualidade de vocês, na apresentação, no preparo, está entendendo? De obreiro. Eu quero ver pregando bem, palavras que falam na pregação que não é para falar, gestos, gesticulação, repetição. Eu quero essas coisas, a gente vai tirar tudinho aqui, que é para ficar, ó, bem alinhado. Certo, pessoal? Então, por isso que leva tempo para vocês. Esse curso leva 2 anos por essa razão, porque chega no evangelismo e dá um curso ensinando a você como você deve se comportar em uma cruzada evangelística, como fazer uma cruzada evangelística, como você entrar na casa da pessoa, até onde você pode ir dentro da casa da pessoa,
toda essa dinâmica a gente vai explicar para vocês. É por isso que é 2 anos e é pouco, porque deveria ser por toda a vida. Está entendendo? Porque, bebê, aí um me pergunta assim para mim, eu disse assim, ó, você vai servir a Cristo por quanto tempo na sua vida? Ah, por todo o tempo. Então, o profeta Oséias disse assim, no capítulo 6 e no versículo Oséias 4 e 6, vamos lá. Fica nas costas de Mateus, você vai encontrar mais fácil. Livro do profeta Oséias. Quatro e 6 diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o quê? Está vendo? Porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu o quê? Também eu o quê? E rejeitarei. Olha, vê só. Aí vê Oséias 6 e 3. Vê o que diz Oséias 6 e 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o quê? Conhecer o Senhor. Vocês acharem? Vou repetir aqui, ó. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí ele faz como é que ele deve conhecer o Senhor? Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá, como a chuva seródia que rega a terra. Então o que quer dizer aqui? A gente deve conhecer o Senhor como a alva. O que é a alva? Você já viu que de manhã você se acorda de madrugada, 3h30 para 4 horas, tem um vermelhão assim, bem distante. Bem distante. Aquilo ali já é o sol, já é o dia raiando. Aí está escuro ainda, mas não, você viu um clarigão vermelho, é o sol. Aí aquilo ali vai aumentando. Aumentando, até que seja dia completo. Assim deve ser o conhecimento de cada um de nós em relação a Cristo. A gente deve conhecer Ele, irmão. Conhecer, até alcançarmos a estatura de varão perfeito na presença de Deus. Certo? Então temos que conhecer como a alva. Tá? E ele diz, olha, como a chuva seródia. A chuva seródia é aquela chuva que cai depois, ou seja, no tempo da colheita. No tempo da colheita. Então, o que é que está caindo agora no tempo da colheita? Que colheita é essa? É a colheita, ou seja, é o tempo do arrebatamento. O Senhor já está fazendo a sua última colheita, sabia disso? Já foi tocada as 7 trombetas e já estamos na última igreja de Apocalipse. Essa é a última igreja do arrebatamento. Somos nós. Estamos sujeitos a qualquer momento a ser arrebatados. Então a gente tem que estar atento, porque chuva seródia simboliza aqui, é uma chuva que vem no tempo tardia, no tempo da colheita. E esse é o tempo da colheita, que é o tempo em que o Senhor está usando a sua palavra para resgatar muitos que estão lá fora. Está entendendo? Então, o tempo da colheita é esse, quer dizer o quê? O tempo do arrebatamento da igreja é agora. Cuidado, igreja. O relógio de Israel, o relógio do mundo que é Israel, já está acontecendo o que está escrito na palavra lá. Muitos não sabem porque não se informam, não vê repórter, no jornal, mas os sinais já estão aí bem claros, a gente só está esperando o bum do arrebatamento acontecer. Então, vigia. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então você tem que conhecer, está entendendo? E prosseguir no conhecimento do Senhor. 2 anos, pastor, é muito tempo, está certo, você vai parar de aprender? Não. Eu estudei pouco no seminário, eu, o pastor Gregório, a gente era presbítero ainda. E até hoje a gente não parou de estudar. Eu não faço mais curso porque eu não tenho tempo por causa da própria igreja, do meu trabalho. Mas se não está fazendo mais curso. Então, a gente não pode parar, porque o conhecimento não tem limites. Entende? Não existe limite para o conhecimento. O conhecimento é infinito. Então, você deve estar sempre aprendendo. Queria eu ter tido o que vocês estão tendo agora. Eu não tive, não. Porque eu era técnico, eu era ousado. Eu ia aprender muito, mas eu não tive.
eu tive que me esforçar, eu tive que buscar, me esforcei, eu ainda me esforço. Está entendendo? Então, que vocês venham se esforçar, certo? Depois, alguns companheiros seus que vão chegar na próxima aula, tá bom? Que não vieram hoje, mas eu espero que essa turma vá até o final para a glória de Deus. Amém, igreja? Então, que Deus renove 5, que Deus ele continue abençoando a todos vocês, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, eu quero